Hoje, a gente vai mergulhar em um dos maiores paradoxos da história. Como é que uma fé que mal tinha nascido e que era atacada por todos os lados, não só sobreviveu, mas cresceu tanto a ponto de transformar o império que tentava destruí-la? Vamos entender como a opressão acabou se tornando o combustível para um crescimento que ninguém esperava. Essa é a grande pergunta, né? Pensa só. De um lado, você tem um poder absoluto de Roma, e do outro, um movimento que era visto como uma superstição, algo perigoso. Como que a violência, a repressão, as ferramentas mais fortes do império acabaram, contra toda a lógica, impulsionando a expansão dessa fé? Para a gente sacar o porquê de tanta perseguição, primeiro a gente precisa entender o conflito que estava na raiz de tudo. E não era só uma discordância de ideias, não. Era uma batida de frente total entre duas visões de mundo, duas lealdades e duas autoridades máximas. De um lado César e do outro Cristo. Olha, o Império Romano era muito mais do que só um poder militar e político. Era um sistema religioso inteiro. A famosa Pax Romana, sabe? Aquela paz e ordem toda do Império, dependia de honrar os deuses tradicionais. E, o mais importante, o próprio imperador. Ele era visto como uma divindade. Então, se recusar a fazer isso não era uma escolha pessoal. Era um ato de traição contra o Estado. E aqui o impasse fica claro como o dia. De um lado, a exigência do Império era a lealdade total a César. Ponto final. Do outro, a confissão principal dos cristãos era: Jesus é o Senhor. Simplesmente não tinha espaço para os dois. Essa declaração de fé para um romano soava como uma perigosa declaração de rebelião. E claro, esse choque de lealdades não demorou para fazer as primeiras vítimas. A primeira história que a gente tem registrada em detalhes nas Escrituras é a de um homem chamado Estevão. E o testemunho final dele se tornaria um modelo para incontáveis outros que vieram depois. Imagina a cena. Estevão está lá, na frente das maiores autoridades religiosas, e em vez de se defender, ele parte para cima. Ele acusa os seus acusadores de estarem repetindo a história de rebeldia contra Deus. A coragem dele, que veio de uma visão do próprio Cristo glorificado, selou seu destino. Ele foi arrastado para fora da cidade e apedrejado até a morte. Agora, o que é realmente impressionante são as últimas palavras dele. No meio de uma morte brutal, ele repete as palavras de Jesus na cruz, pedindo perdão para os seus assassinos. Isso mostrava uma força que o poder romano simplesmente não conseguia entender, muito menos controlar. Era um outro tipo de poder. E aqui a história dá uma virada espetacular. Assistindo a tudo e concordando com a morte de Estevão, estava um jovem chamado Saulo. O que ninguém, absolutamente ninguém, podia imaginar é que o testemunho de Estevão estava plantando uma semente que transformaria aquele perseguidor implacável no maior missionário da fé cristã. A morte de Estevão foi o estopim. A perseguição, que antes era uma coisa mais isolada, se espalhou e virou política do Império Romano. Às vezes mais forte, às vezes mais fraca, mas dando início a uma era muito longa e difícil para os cristãos. E as acusações eram as mais bizarras e mostravam o quanto eles não entendiam nada da nova fé. Eram chamados de ateus. Por quê? Porque adoravam um único Deus, que não dava para ver, no mundo cheio de deuses. Rumores de canibalismo surgiram por causa da linguagem da ceia do Senhor, comer o corpo e beber o sangue. Eram vistos como antissociais, porque a fé deles não permitia que participassem da vida pública, que era toda misturada com rituais pagãos. Então aqui está o ponto-chave, como os próprios cristãos viam tudo isso. A palavra grega para mártir, martis, significa simplesmente testemunha. Para eles, morrer não era o fim, era o testemunho supremo. Não era uma derrota, mas a proclamação final de que Cristo, e não César, era o verdadeiro rei. A história de Policarpo, um bispo já idoso, resume essa convicção. Pressionado a negar sua fé para salvar a própria vida, ele responde com essa declaração de lealdade que não se abala. Para ele e para tantos outros, a vida aqui na Terra valia menos do que ser fiel ao seu Salvador. E isso nos traz de volta ao nosso paradoxo. Roma usou sua melhor arma, a força bruta, para esmagar o cristianismo. Mas e se essa arma não só falhasse, mas acabasse tendo efeito totalmente contrário? O plano romano era lógico, era direto. Vamos tornar o custo de ser cristão tão alto, mas tão alto, que ninguém vai ter coragem de se juntar a eles. As execuções em público dos líderes e seguidores deveriam aterrorizar e, com o tempo, extinguir a fé.
Só que o resultado foi o oposto do que eles esperavam. Depois da morte de Estevão, a perseguição em Jerusalém apertou. Os cristãos fugiram, mas não para se esconder. Eles se espalharam e, para onde quer que fossem, levavam a mensagem. A tentativa de apagar o fogo acabou espalhando as brasas por todo lugar. E essa frase de Tertuliano, um líder da igreja, define perfeitamente essa época. Cada execução não era uma perda, era um plantio. O testemunho corajoso dos mártires diante da morte atraía mais gente do que a perseguição afastava. Por quê? Porque mostrava que eles tinham algo pelo qual valia a pena morrer. Então, qual é o legado que fica dessa era tão difícil? O que a gente pode aprender com essa resiliência incrível da igreja primitiva, que não apenas sobreviveu, mas cresceu debaixo de tanta opressão? Basicamente, são 3 pontos. Primeiro, uma fé inabalável. Eles tinham convicção na ressurreição, então a morte não era o fim do jogo. Segundo, a vida deles era um testemunho, não só a morte, como a gente viu com Policarpo. E terceiro, uma esperança eterna. Essa certeza de que a morte não era o fim tirava todo o poder das ameaças do império. A morte era só a porta de entrada para a glória. E isso tudo deixa uma pergunta no ar para a gente pensar. A história da igreja primitiva nos mostra o poder de uma convicção que não se dobra às pressões da cultura ou da política. E nos desafia a pensar, hoje, o que a gente valoriza de verdade? Pelo que estamos dispostos a nos posicionar, custe o que custar?